Good evening, ladies and gentlemen, boys and girls, and welcome to another live. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do Teacher Matias, hoje com um sabor especial, com um recheio a mais. Sim, hoje nós vamos tratar de carreira no exterior, porque muita gente que chega aqui querendo falar inglês, querendo aprender a falar inglês, sempre tem um objetivo, né? Algumas pessoas querem viajar, outras pessoas querem o quê? Uma carreira fora do Brasil. Quem não tem esse sonho, né? De trabalhar no Brasil e de repente apenas ganhar em euros, em pounds, em dólares, ou realmente sair do Brasil para trabalhar lá fora, né? Então tem muita gente que tem essa vontade, esse desejo. E algumas pessoas facilitam isso, né? Umas pessoas que conhecem a fundo esse tipo de coisa, e é por isso que eu chamei a querida Rachel Alves para estar aqui comigo. Eu estava até falando com ela, eu disse, Rachel, é Rachel, né? Não é Raquel, ela disse, Rachel, it's Rachel. Então, perfect. Rachel, se estiver aí, manda já o teu, como é que chama? Manda aí uma solicitação, por favor. Então dá um oi aqui, que eu já chamo você, que eu tô louco para conversar com a Rachel e aprender mais sobre isso aí, que é um assunto que interessa a todos, né? A todo mundo que realmente está afim de aventurar, não só aventurar, mas realmente o nickname dela, que é justamente esse, carreira no exterior, também é Rachel. Vamos lá, Rachel, te chamei aí, vamos estabelecer essa conexão. Rachel! Alô! Good evening. Olá! Tudo bom? Tudo ótimo, e você? Tudo bem também, Teacher Matias. Que prazer imenso estar aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Ou pelo convite não, por aceitar o convite, viu? Sim. Muito obrigado, tá? E eu eu que agradeço. Eu já vi ali atrás o Got the Job, que é o que você Já. usa, né? Uso isso, é o nosso bordão, vamos Seu dizer slogan, assim. né? É o meu slogan. Eu acho que é a melhor forma das pessoas entenderem muito rápido qual que é a proposta do meu trabalho, né? Porque o que a gente escuta quando a gente consegue um trabalho qualificado no exterior? Congratulations, you got the job. Então eu coloquei para encurtar, né? Eu comecei a falar got the job, e o negócio pegou e todo mundo que me acompanha fala got the job. Eu amo, adoro, adoro. E eu acho que significa muito conseguir o got the job mesmo. Eu acho que muitas pessoas têm esse grande desejo de ter uma experiência internacional e muitas pessoas acreditam que para elas não vai ser possível, que elas não vão conseguir, que vai ser muito mais difícil para elas, porque os nativos é que vão ter chance e que o inglês dela nunca é o suficiente. Você já deve saber bem disso, né? Essa sensação de que o inglês nunca é o suficiente. Então, se eu posso facilitar essa ponte das pessoas, é um prazer imenso fazer, né? Se eu posso, eu gosto, eu amo fazer isso, na realidade. Muito obrigada pelo convite, fiquei super honrada. Espero ajudar bastante aí o seu público, né? O pessoal que te segue, assim como o meu público também, que tá, eu tô vendo que tem gente aqui que me segue, que está entrando também, a entender ainda mais sobre essa questão, né, dos processos seletivos no exterior e do Got the Job, né? Da jornada até o Got the Job. Você falou uma coisa interessante. Você disse que as pessoas normalmente não acreditam que é possível, que conseguem, né? Você acha que tem aquele lance do síndrome do vira-lata do brasileiro? O quê? Se eu acho que tem, mas eu tenho certeza absoluta. Olha, o brasileiro, ele tem uma mania muito grande de menosprezar todo o conhecimento, experiência que ele adquiriu no nosso país, no Brasil. A gente tem essa coisa de achar que tudo que é internacional é melhor, sabe? Então, o nativo é melhor. Né? Até regionalmente, você falando, né? A minha cidade não é legal, mas aquela lá é massa, né? Isso, exatamente. São Paulo é muito melhor do que a minha cidadezinha aqui no interior de Minas. Ah, é muito melhor do que... Entendeu? A gente tem esses comparativos, às vezes, de síndrome de vira-lata mesmo. E quando a gente está falando sobre conseguir uma carreira no exterior, as pessoas têm uma tendência muito grande a se prender nessa síndrome do vira-lata. Para mim, isso é o pior. Não é nem a pessoa
não acreditar que é possível, é ela querer se prender naquilo e se fechar naquilo como se fosse uma verdade absoluta, sem ela fazer o que eu chamo de gestão de possibilidades. Tá aí, gente, ó, já estamos começando essa live, entendeu? Já anotem aí. Inclusive, meu povo, eu não sei, olha, eu não sei na live do Matias, não sei na live do Teacher Matias, mas nas lives que eu faço, todo mundo tem que apertar o coração. Que legal. É isso aí, tem que Tem deixar que o apertar coração, pessoal. Exatamente, que eu fiquei tão aqui em cima do nosso assunto que eu nem pedi. Sim, Deixa coraçãozinho aí, galera. tem que Manda coisa apertar. mesmo. Tá aqui embaixo, a gente Cima. aperta esse coração, É, entendeu? rapaz, é. Mete o dedo. Porque toda vez que vocês apertam o coração, a gente fica com o coração quentinho. Mas voltando aqui, Exatamente. voltando aqui. Essa questão da gestão de possibilidades, né? Só para eu terminar a linha de raciocínio, Matias, Claro. ela é muito importante. É você compreender o que é possível para você na sua realidade. Eu preciso, por exemplo, você é uma pessoa que precisa de visto de trabalho para trabalhar no exterior. Então, você precisa fazer uma pesquisa para entender a sua área tem demanda no exterior? Se sim, em quais países? Eu acho que todo mundo sempre tem essa questão de mas é porque... As pessoas têm duas questões, né? Primeiro, elas pensam que só a área de TI tem oportunidade no exterior, e isso não é verdade, tá? Tem muitas outras áreas que estão precisando de pessoas. Teve uma época que no Canadá, até cabeleireiro estavam precisando, porque não tinha, tá? Fisioterapia, professores de educação física, são coisas que estão sendo muito necessárias no exterior e as pessoas nem sempre estão correndo atrás porque elas pensam que é só TI. Então a gente tem que observar se a sua área ela tem uma possibilidade para você trabalhar fora. Você precisando do visto de trabalho, você também pode, além, né, dessa questão da gestão da área, você também pode começar a perceber a gestão do próprio país. Quais países eu posso fazer isso? Às vezes a pessoa se prende muito querendo ir para um único país. Eu só quero se for Estados Unidos. Mas o que é mais importante para você? Ter uma experiência de uma carreira internacional ou ir só para os Estados Unidos? E aí você começa também a avaliar. Tá, se eu quero ir para os Estados Unidos, TI é uma área boa, será que não faz sentido eu fazer uma transição de carreira? Então, tudo isso é uma gestão de possibilidades que você faz para você enxergar o que é possível para a sua situação e para a sua realidade, né? Esse é o primeiro passo aí para quem quer ter uma carreira no exterior. Uhum. Ó, tô falando aqui, ó. E eu entrei achando que nunca vou conseguir o trabalho. Achava que ia até conhecer a Rachel. Sim, meus alunos me chamam de Rach. Meus alunos me chamam de Rach. E é isso que eu queria falar. O que a Rach faz? O que a Rach faz, né? Que a Rach já saiu falando um monte de coisa, não se apresentou. Bom, a Rachel, eu no caso, eu sou especialista em carreira no exterior. Mais especificamente, eu sou treinadora de processo seletivo no exterior. Então, eu ajudo a pessoa a compreender, né? Eu oriento ela a entender como fazer um currículo, como fazer uma cover letter, né? Que é a carta de apresentação, como estruturar um LinkedIn, né? Para quem não sabe o que é o LinkedIn, é um perfil que você faz, é um perfil online para os recrutadores te encontrarem. Eu ensino as pessoas a fazerem um perfil estratégico no LinkedIn. Eu ensino como que você deve se comportar numa entrevista, quais são as melhores formas de você responder as perguntas. Então, tudo isso, né, bem alinhado também, claro, com essa questão da gestão de possibilidades, com essa quebra de estigmas e crenças que muitas vezes as pessoas têm. Então, tudo isso faz um pouco parte do guarda-chuva do meu trabalho, né? Eu percebo que em muitos momentos eu sou muito daquela pessoa que tá ali para meio que dar uma sacudida nas pessoas e fazer com que elas entendam que os sonhos delas podem se tornar planos, contanto que elas entendam como chegar nesse lugar, né? Então eu acredito que eu sou muito uma possibilitadora de sonhos também, sabe? Mas é isso, eu dou toda a orientação e preparo necessário para a pessoa sair, mesmo que do zero, mesmo sem ela saber por onde começar, até ela conseguir o got the job. Basicamente. Job. Perfect. Você acha que, obviamente, né, as pessoas ficam, não, eu quero muito. Você falou aí antes, com relação ao inglês, né, que o inglês não é bom o suficiente. Você fala que as pessoas falam muito disso, mas
várias vezes não é o suficiente. Isso é um fato, né? Isso é verdade. Não, isso é verdade. Olha, tem pessoas que realmente estão com um nível de inglês muito baixo ainda. E elas precisam mesmo melhorar a pronúncia delas, a fala, tá? Se eu falar para você que é impossível você conseguir um got a job sem inglês nenhum, eu estaria mentindo, porque eu tenho alunas que já conseguiram. Quando você tem um método e estratégia, você em muitos momentos consegue burlar algumas regras. Só que isso é muito uma exceção. O inglês é uma coisa extremamente necessária, mesmo que você decida ir para um país que não é né, majoritariamente o idioma não é o inglês, ainda assim você possivelmente vai precisar. Eu sempre falo que as pessoas que não estão falando inglês, elas estão ficando para trás, porque o inglês hoje em dia ele já é tão necessário que ele já nem mais é pedido, tá ligado? Já é deduzido que a pessoa vai... que a pessoa fala inglês. Exatamente. A grande questão é que eu percebo que algumas pessoas já sabem o inglês, elas já têm inglês, mas elas continuam achando que não é o suficiente para elas conseguirem a vaga. Então, é muito importante que vocês tenham, sim, esses acompanhamentos com professores de inglês para vocês entenderem o nível de fluência de vocês também, tá? Não é que necessariamente você precise ser super fluente, mas eu também percebo que as pessoas se prendem muito em falar igual ao nativo. E esse é o grande problema. Você não necessariamente precisa falar igual ao nativo. Pô, você é do Brasil, sabe? Você está falando outro idioma, não é o seu idioma original, né? Vamos dizer assim. Você está apertando a tecla SAP, sabe? Então, com isso, eu acho que as pessoas se prendem muito nisso, entendeu, Matias? Do tipo, cara, precisa ser perfeito. Cara, não precisa ser perfeito. Nem as pessoas que são nativas em inglês falam perfeito. Exato. Elas erram, né? Quanto mais a gente. Então, eu acho que é muito a gente quebrar um pouco dessas crenças também. Só que, é claro, é muito importante que você tenha fluência, gente. Não tem jeito. Como é que você vai sustentar o dia a dia num trabalho que vai exigir de você falar inglês o dia inteiro se você não sabe falar? Entendeu? Não, Isso seria sem dúvida, impossível. sem dúvida. Eu falo muito isso com os meus alunos, Rachel. Rach, falar mais. Vou falar mais íntima, Rach, eu falo isso muito para os meus alunos, assim. Sotaque, maneira de falar, é uma espécie de nosso DNA. Se a gente está meio que imitando muito o estrangeiro, aquilo meio que é perdido. E o mojo, que eu chamo, ele é perdido ali no negócio também. Agora, é de extrema importância o quê? Que as pessoas falem com clareza, para que as outras consigam entender elas e não fiquem mal entendidas. Porque o mal entendido é o grande problema do diálogo, vamos dizer. Verdade. A Então, pessoa tem que ser compreendida e compreender, né? Isso é o mais importante. E isso é mais importante, né? As pessoas, muitas vezes elas confundem fluência com falar como nativo. Não. Você pode ser completamente fluente com o seu sotaque nordestino do Brasil ou com o seu sotaque sudestino do Brasil, seja lá qual for, você tem sim como falar e ser fluente e não falar como um nativo. Então Exatamente. Eu quebro muito isso. Mas o meu objetivo é falar desse jeito. Então beleza, não tem problema. Vai lá, tenta, consiga. Mas isso não é uma condição mais importante. Isso não é isso, concordo. Isso não é uma condição, vamos dizer assim. Sim, concordo. Gostei, hein? Gostei. Vou começar a falar mais de você nos meus stories, porque eu preciso de pessoas assim. Preciso, porque a galera que me acompanha às vezes está muito presa nessa crença, sabe? Eu acho que é bem isso. Criar fluência sem se prender nessa necessidade de falar igual ao nativo, né? Exatamente. Então, eu concordo plenamente. Eu vejo muito isso. Eu vejo muitas pessoas se frustrarem. Ótimo português, hein? As pessoas se frustrando aí. Por quê? Porque elas não conseguem inicialmente a pronunciar uma coisa ou outra. E isso trava elas, deixa elas travadas. E não necessariamente você precisa falar daquela forma, né? E várias vezes alguns professores até me pegam aqui para Cristo tal, para dizer, não, você está fazendo errado, um desserviço a gente. Um desserviço nenhuma, rapaz, deixa falar. Tipo assim, meu Deus, você tem que encorajar as pessoas e dizer assim, falar sobre os pontos fortes, positivos
e os pontos negativos e dizer, ó, vamos melhorar isso aqui. Né? Agora, esse lance de querer falar perfeitamente. Ah, eu vejo pessoas dizendo, a diferença entre ano e orelha, que é ear e year. É, Uau, que diferença, né? Onde é que eu vou falar ano e orelha na mesma frase? Sim, eu posso até acontecer, a minha orelha doeu naquele ano. Mas, assim, é tão difícil é tão raro, né? acontecer. É contexto, né? Língua é contexto. É Verdade. isso, é Verdade. contexto. A mesma coisa de bitch e beach. Claro que você não vai chegar e falar, Gente, I'm gonna como go eu to the já beach. paguei mico nessa vida com bitch and bitch. Mas se Gente, você vocês não falar, têm I'm noção. gonna go to the beach, fica assim, você tá É indo pra praia. Você exato, não tá indo pra cadela. exatamente. Quem é que Não, vai pra uma cadela? gente, eu sempre assim, eu falo que eu passei vergonha com isso, porque eu morei muitos anos no exterior, né? Eu morei, Aham. obviamente, para eu Onde você falar morou, sobre isso Rach? tudo. Eu morei no Reino Unido, eu morei em Londres. Maravilha. Morei lá 10 anos e durante todo o período que eu morava lá, tinha muitas palavrinhas assim que a pronúncia, meu Deus do céu, eu errava. Porque não é o meu idioma principal, às vezes eu não conseguia pronunciar. Beach e bitch foi uma coisa que eu demorei bastante para conseguir entender. E assim, eu sentia que eu passava vergonha, mas nenhum inglês nunca virou para mim e me zoou. Pois Nenhum. é, as pessoas acham. Isso Nenhum. é muito importante também, né, Rach? As pessoas acham que o pessoal vai começar a rir da sua cara, que vai tentar te crucificar. Quem crucifica, quem ri da sua cara são os brasileiros. São os São fora de brasileiros. turma, É não é? verdade. É muito verdade. Eu, inclusive, falo para quem quer uma carreira no exterior, evite ouvir muitos brasileiros. Porque eu tenho um ditado que eu falo muito no meu conteúdo. As pessoas, elas até querem te ver bem. Elas só não querem te ver melhor que elas. Então, Sabe? às vezes, a gente precisa ter cuidado com as outras pessoas, porque às vezes a pessoa vem e te zoa porque ela não tem a mesma capacidade que você tem, ela não tem o mesmo nível de fluência que você tem, e tudo isso pesa na vida dela. Ela ver você avançando mostra para ela que talvez o avanço dela não seja tão rápido e faz ela se sentir um pouco inferior. Não é certo, ela, né? Não posso dizer que é certo ou errado o que uma pessoa sente, mas não é certo isso. Ela tem lá o seu próprio nível dela, né? Só que a gente tem muito essa coisa da comparação um com o outro, né? É muito do ser humano. Então eu acho que é muito importante que, quando a gente quer muito fazer uma coisa, que a gente também compreenda quem nós somos, sabe? E a gente ouça pessoas que são especialistas. Pô, quem você prefere ouvir no sentido de tá numa pronúncia boa? O teacher Matias ou seu coleguinha lá que deu risada para você? Sabe? Quem que vai ser a pessoa que realmente tem que ter peso? Eu acho que a gente tem que filtrar melhor as pessoas que a gente escuta de verdade, que a gente leva isso pra gente, sabe? Isso é muito importante também. E nessa era de informação fácil, né, de fake news também, é muito fácil você dar ouvido para qualquer pessoa. Né? Qualquer, Ah, inclusive uma pessoa randômica na internet, isso, né? eu vi na internet, deve ser verdade. Exato. Não tem isso, né? Exato, eu Ah, se eu vi na tenho. internet. Mas olha, Mas tenho. o que você acha, Rach? E assim, legal, eu gostei de saber que você morou lá em Londres. Você morou onde lá em Londres? Mas em questão em bairro, porque aí a gente vai. Você tem tempo? Eu sou a Tudo! Maria Mudança. Eu sou a Maria Então não Mudança. precisa me Em Londres, conversar. eu acho que eu me mudei, nos 10 anos que eu estava lá, eu acho que eu mudei umas 12 vezes. Mas os bairros que eu mais gostei de morar foi Battersea. Eu amei morar em Battersea, Legal, bem pertinho de Chelsea. Amei morar em Shepherd's Bush, foi muito bom morar em Shepherd's legal. Bush. E o último lugar que eu morei foi em Stratford, que é East London, né? Eu Sim, era, nossa, apaixonada por Stratford. sim, sim. E Não, pode falar, falar, pode falar. Não, eu morava bem pertinho do shopping, que teve, eles fizeram Westfield, né, lá em Stratford, e eu morava bem pertinho, era 10, 20, 15 minutos andando. Era isso que eu ia falar, que existe o AJ, o AJ, ele faz toda a parte de user, como é que chama?
Esqueci agora, meu Deus do céu. Mas o AJ, ele mora em Stratford e ele mora do lado do shopping e a gente se encontrou lá para fazer vídeo. Então a gente entrou naquela Primark para fazer vídeo. Sim, Primark, gente. Prime Money. Eu chamava de Prime Money, porque o que você não desperdiça é money lá. A gente foi na Primark, a gente foi na Barnes Noble, na Barnes Noble não, aquele Marks and Spencer. Marks and Spencer, a gente também chama de, olha, os ingleses, né? Os ingleses, eles têm um humor bem interessante, né? Sim, então era Prime Money e Marks Expensive. Ela é o lugar mais barato do mundo, realmente, né? Muito bom. Que legal! Foi muito legal mesmo. Ô, Rach, me diz uma coisa. Para você, para quem está ouvindo a gente aqui agora, quais são as vantagens que você acha de buscar oportunidades fora do Brasil? Né? Eu queria saber o seguinte, como desenvolvimento profissional mesmo, crescimento pessoal, multiculturalismo, ampliação de horizontes, o que é buscar? Quais são as vantagens de buscar fora do Brasil? Fora, é claro, o dinheiro, né? Eu até acho muito importante a gente não ter muito foco em dinheiro quando a gente está falando sobre conseguir o Got the Job. Porque o dinheiro é muito uma consequência do tipo de profissional que você é, né? Do tipo de empresa que você escolhe trabalhar. E, escutem o que eu estou dizendo, escolhe trabalhar. Os meus alunos escolhem onde eles vão trabalhar. Uau. Eles não trabalham em qualquer lugar. A gente precisa ter essa noção cada vez mais, porque quando a gente está numa empresa que está mais de acordo com os nossos valores, isso faz muito mais sentido a longo prazo para a gente. A gente é muito mais feliz nesse lugar. Então, eu acho que dinheiro é bom. A gente precisa dele, então é uma maravilha a gente receber em euro, libra, dólar, é uma delícia. Só que essa para mim não é a questão principal. Eu acredito que ter uma experiência internacional, ela é muito interessante, não só por isso que você trouxe, né, da pluralidade, da multiculturalidade, de você aprender uma nova cultura. Não é só isso. Eu percebo que existe uma diferença muito grande na gestão das empresas no exterior. E essas empresas, elas têm, não são todas, claro, a gente nunca pode abranger o mundo, né? Mas é claro que a grande maioria dessas empresas que estão no exterior, elas têm valores muito profundos, sabe? Muito bem enraizados. E que isso é transpassado para o empregado, né? Para a pessoa que trabalha dentro dela. Então é um lugar que eu percebo que tem vamos falar, uma justiça trabalhista mais interessante. Então, não só você recebe um salário que é digno do que você faz, você também ganha experiências interessantes para você. Se você está numa boa empresa, você recebe muitos treinamentos que vão gerando mais conhecimento para você e isso vai te dando mais oportunidades de crescimento. É claro que você precisa saber selecionar a empresa, você precisa saber se posicionar dentro dessa empresa quando você consegue o Got the Job, porque existe uma vida depois de você conseguir o Got the Job. Então, saber claro. se posicionar também é muito importante. Got the job. Now what? Now what? Exactly. Existe todo um depois disso, né? E quando você está numa empresa muito boa, pode acontecer com você o que aconteceu comigo. Em 5 anos que eu estava morando no Reino Unido, eu comecei no Reino Unido em loja, né? Trabalhando como caixa de loja. E em 5 anos eu saí de caixa de loja e eu me tornei gerente de escritório e gerente de RH. Por quê? Porque eu fui aproveitando as oportunidades que eu fui tendo. Então eu percebo que no exterior, quando você quer construir uma carreira, eu acredito que o maior benefício que você ganha é o benefício do conhecimento e a oportunidade de crescer. E crescer de várias formas. Crescer não só no sentido de se tornar uma pessoa que é gestora, por exemplo. Porque às vezes você não quer nunca ser gerente, nunca quer ser gestor. Você, na realidade, quer crescer lateral. Você quer ter crescimentos laterais dentro de uma empresa, dentro de várias empresas. Então, eu percebo que a gente tem mais oportunidades, sabe? Fora, é claro, se você vai morar no exterior, você vai ter uma qualidade de vida muito maior, né? Você vai poder andar com o celular na mão, na rua,
2 horas da manhã, entende? Então, eu acho que tem benefícios muito bons, muito excelentes de trabalhar no exterior. Concordo. Eu só discordo com o celular na mão, porque às 8 da noite, na frente de um hotel em Koreatown, em Los Angeles, eu fui assaltado. Bom, mas aí a gente está falando de Los Angeles, né? Los Então, Angeles, não é em todo lugar. Depende. Mas você tá certo. É verdade, é verdade. Eu concordo. Não, é verdade. Por exemplo, eu estive recentemente em Dublin, e lá, isso aí tá gravado, inclusive. Um aluno esqueceu um telefone lá, a gente voltou, o pessoal tava lá, é isso aqui, tal. Então o pessoal guarda lá, retorna, tal. É muito legal isso. E eu quero falar... Matias, olha isso aqui rapidinho, só um minuto. Eu não sabia não, mas nós temos uma aluna em comum. Eu não sabia disso não. Renata Renault. A Renata Renault, ela tá rasgando elogio aqui desde o começo. Eu não tinha visto que ela estava aqui. Mas eu tô vendo aqui, ó, meus 2 mentores juntos. Que sonho! Com o treinamento da Rachel Inglês Matias, a gente conquista o mundo. Renata, um beijo grande. Big kisses, que maravilha. E continuem deixando o coraçãozinho aí pra animar. Continua, gente. Continua. Essa live quentinha, como disse a Rachel. Exatamente. E agora vamos falar justamente sobre isso. Os desafios do exterior. Porque you got the job, now what? Como eu falei, né? Porque é o seguinte, morar em um país estrangeiro tem diferença cultural, tem uma adaptação, né? Tem choque, tem saudade de casa, tem tudo isso, né? O que você tem para falar pra gente sobre isso aí? O que eu tenho para falar sobre isso é que cada pessoa vai se adaptar de uma forma diferente, né? Cada pessoa cria uma resiliência diferente. Então, algumas pessoas vão, em 3, 4 meses, se adaptar totalmente e outras pessoas vão demorar 1 ano, 2 anos para se adaptar. Principalmente a questão da saudade. E tem gente que algumas pessoas nunca se adapta, né? Tem gente que nunca se adapta 100%, sempre sente saudade, né? E eu falo que uma vez que você vai morar no exterior, você vive com saudade pro resto da vida. Quer você decida ficar no exterior, você vai ter saudade do Brasil. Se você voltar a morar no Brasil, você vai ter saudade do exterior. Você vai sempre viver com saudade a partir do momento que você tomou essa decisão. O que eu tenho para dizer sobre isso foi a diferença que eu vi da minha vida para a vida das minhas amigas no exterior. Como eu consegui Got the Jobs tão excelentes, eu tinha oportunidades muito mais interessantes para minha vida. Eu pude morar sozinha em Londres. Pô, Londres é uma das cidades mais caras do mundo de aluguel. E eu morei sozinha. Isso foi uma coisa que as minhas amigas nunca conseguiram fazer. Porque elas não tinham um trabalho qualificado. Então, elas não trabalhavam com algo que sustentasse elas de uma forma que elas pudessem fazer aquilo. E não só no sentido de salário, até no sentido do ambiente que você se encontra, o fato de que você está ali numa cultura diferente. Então, o que eu quero dizer aqui? É que quando você tem um trabalho interessante também, isso ameniza muito a dor da saudade. Porque você está recebendo bem, você está com uma qualidade de vida boa, você começa a fazer coisas que você sempre sonhou. Comprar carro, comprar casa. Pô, teve uma amiga minha que conseguiu também o Got the Job, a Gabi. E, pô, Gabi comprou 2 casas em Londres, sabe? E isso foi graças ao trabalho dela, aquele esforço, né? Então, eu acho que, por mais que seja desafiador a gente fazer isso tudo, e sempre vai ser, se você tiver uma boa rede de apoio do seu lado, souber filtrar as pessoas que estão ao seu lado, se abrir a pessoas de uma nova cultura. Eu acho que quando a gente vai para o exterior, a gente tem muito essa tendência de querer ficar fechado no mundinho brasileiro. Isso não é legal, gente. Vamos se inserir, vamos se integrar nessa cultura. Tenha amigos daquele lugar, tenha amigos de outros lugares, para que você tenha uma rede de apoio plural. Pessoas de muitos lugares que entendem exatamente o que você sente, como seria o caso de outros brasileiros, e pessoas que só entendem mais ou menos como você está se sentindo, como é o caso, às vezes, de você fazer amizade com poloneses. A minha melhor amiga, por exemplo, é polonesa. Então, ela entende mais ou menos, porque ela é de uma cultura diferente, mas ela também era estrangeira, imigrante, né, num país. E pessoas que talvez não vão entender bolhufas do que você está passando. Tudo isso é um processo muito importante
da nossa integração em uma nova cultura, sabe? Então, para mim, eu acho que o principal é isso, é a gente ter essa consciência. O que você falou é muito importante, de não ficar no mundinho, não ficar no nosso cercadinho ali. Ah, não, só quero conversar com brasileiros e tal. Não, tem que conhecer locais mesmo, gente de fora. Porque quando a gente conhece, isso é muito interessante, quando a gente conhece pessoas de outras culturas, a gente abre a nossa cabeça de uma forma incrível. Coisas que a gente achava errado antes, talvez não seja tão errado assim, porque você começa a ver, né, a vida com outros olhos, por um outro prisma, vamos dizer assim. Totalmente. Eu definitivamente não sou a mesma pessoa que eu era quando eu entrei naquele avião, sabe? Eu não sou. Eu acho que mudou algo dentro de mim que eu nunca mais vou conseguir desver aquilo que eu vi, né? E tudo que eu vivi lá. E eu realmente, olha, para quem tem esse desejo de viver no exterior, eu realmente recomendo, gente. É incrível. É sensacional. Mas é mesmo. Como é que é o desenvolvimento, o Rach, para entrevista, né? Essas entrevistas, como é que é o desenvolvimento? Você fala para as pessoas, você diz que algumas pessoas não falam tão bem inglês assim. Tiveram até um workaround aí. Então, mas é necessário falar inglês, obviamente. Existem jargões, quer dizer, há jargões, há coisas que você fala ali que precisam ser usadas nas entrevistas. Tem alguma coisa assim? Eu sou muito daquela pessoa que eu acredito que não existem respostas prontas, sabe? Cada pessoa, ela tem um histórico profissional diferente, ela é diferente. Eu acredito que a entrevista, ela é um momento crucial para quem quer conseguir o Got the Job, porque é o momento final. É nesse momento que um recrutador, uma empresa, vai entender se você é uma pessoa que está alinhada com o perfil que ela quer. Então, não adianta a gente querer falar um jargão, uma coisa que a gente normalmente não traria no nosso dia a dia, porque senão a gente está passando uma falsa imagem, né? E é importante que a gente tenha a imagem de quem nós realmente somos, para a gente conseguir até sustentar o nosso dia a dia nesse trabalho a longo prazo, depois disso. O que eu recomendo para as pessoas é elas terem compreensão dos tipos de perguntas que vão ser feitas, tá? E isso dá para a gente prever. Dá para a gente prever. O que é extremamente importante para você fazer uma entrevista muito bem feita. E, gente, ó, primeira coisa aqui, tá? Eu falei, eu trouxe, né, que eu tenho alunas que conseguiram o Got the Job mesmo sem falar fluentemente. E ainda assim, todas elas demonstraram que estão aprendendo. Nenhuma delas estava do tipo, é isso aqui e acabou, vocês vão ter que ter... Não, todas elas mostraram que elas estavam estudando, estão se aprimorando, que isso é uma fase de aprendizado, tá? Deixando isso muito claro aqui. O inglês é extremamente importante para você se posicionar, porque como que você também depois vai sustentar o seu dia a dia se você não souber falar? Agora, para a entrevista em si, existem algumas perguntas que eles vão fazer para você. Ó, vou dar um jump of the cat aqui para vocês, o pulo do gato, hein? Pulo do gato. É muito importante que quando você vá para a entrevista, você se prepare lendo a descrição da vaga. Porque as perguntas que eles vão fazer para você, elas vão vir dessa descrição, tá bom? Elas vão vir da descrição. Então, sabe aquela sensação que... né, muitas pessoas têm essa sensação, tá, o Matias? Eu percebo isso com a galera que me segue, né? De tipo, nossa, eu vou chegar lá, eu vou travar, eu não vou saber o que dizer. Você não vai travar se você tiver estudado a narrativa, se você entender que tipo de pergunta eles vão fazer para você. E a job description, ela te conta o que eles vão perguntar. Além disso, existem algumas perguntas praxe que eles com certeza vão perguntar para você. A primeira e mais comum é o famoso discurso de abertura Tell me about yourself. Então, me conta um pouco sobre você. E isso daí já é uma coisa que você precisa estudar, entendeu? É o que dizer sobre você nesse momento. Que as pessoas têm tendência a querer falar o quê? Eu sou Rachel, eu tenho 38 anos, eu sou carioca, né, brasileira. Isso não é relevante para nenhum Got the Job, sabe? Então, eu acho que é realmente você estudar bem a vaga e entender quem você é para saber como se vender para essa empresa, né? Dizendo não só as coisas que eles querem ouvir, mas as coisas que eles precisam ouvir sobre você e que estão no seu histórico.
Essa é a realidade. Para você fazer uma entrevista de muito sucesso, você precisa entender quem você é quanto profissional, o que você tem a oferecer quanto profissional e o que, que a vaga está pedindo. Esse é o grande segredo, tá? E é assim que você consegue fazer uma entrevista de sucesso. Não vou dar uma resposta pronta, porque eu não acredito em respostas prontas. Eu acredito que é melhor você elaborar a sua própria resposta sempre. Sempre. Sim, não, concordo com você. Foi uma ótima, inclusive, uma resposta ótima. Com mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. A gente tem que, na verdade, entender que cada caso é um caso. Né? Tudo bem. Outro clichê. Cada caso é um caso, mas é verdade. É verdade. E o mais importante disso é justamente você estar preparado em inglês para poder deliver. Né? Para falar, tell me about yourself. You're going to tell people about yourself in English. Exactly. In a very fluent, right? Exactly. Uma coisa muito fluida. Muito fluida. E até porque, gente, eu acho que eu vou até fazer um adendum aqui, disso que o Matias está falando. Essa fluidez, ela é importante, porque você não pode ficar, tipo, isso passa falta de confiança para quem está do outro lado, entendeu? Então, é muito importante que você tenha esse equilíbrio de entender o que dizer sobre você e construir essas narrativas com um bom inglês, para que você consiga se posicionar, sem dúvida nenhuma. Senão você não vai se vender. E se você não se vende, não tem cada job, gente. É simples assim. Perfeito. Cara, mas é fascinante, cara, assim, o que você faz, a maneira com que é feito, é fascinante. Obrigada! Muito legal quando eu encontrei o teu perfil, eu disse, cara, Rach, é isso, cara, que legal, ela faz essa transição, ela ajuda as pessoas nessa transição de carreira internacional, né? E é isso mesmo, eu acho que é fantástico. Se alguém tiver alguma pergunta para Rach, o momento é esse agora. O momento é esse. Começar agradecendo a você mais uma vez por ter aceitado o convite aí, por estar aqui. Legal que a gente viu que a gente tem, inclusive, alunos em comum, é verdade, amei. Olha, eu que agradeço, foi um prazer imenso estar aqui hoje. Eu acho que é um assunto realmente que muitas pessoas sonham e que não precisa ficar na gavetinha do sonho. Pode se tornar realidade, contanto que você entenda como fazer isso, qual que é esse caminho, né? Teve uma pessoa que falou sobre validação de diploma logo no comecinho da live. É verdade. Eu até vou falar sobre isso, porque esse é um dos maiores mitos da carreira no exterior. Ah, mas é porque o meu diploma não vai ser reconhecido. Tenho um grande segredo para compartilhar com você. Olha, presta muita atenção, gente. Ninguém vai te pedir nenhum diploma. Não pedem. O diploma que vão pedir: medicina, enfermagem, fisioterapia. Por quê? Porque direito são áreas regulamentadas. Então, áreas regulamentadas, você vai sim precisar da validação do diploma. Em alguns casos, você pode até precisar estudar no país. É o caso, por exemplo, de pessoas em direito, tá? Pessoas que estão em direito vão precisar fazer ou algum tipo de pós-graduação, mestrado, ou até um complemento da graduação, mas totalmente possível, tá? Eu tenho muitas alunas em direito que conseguiram o Got the Job. Eu tive aluno em fisioterapia que conseguiu o Got the Job. Você só precisa validar o diploma. Administração, sei lá, deixa eu pensar em outros, marketing, publicidade. Gente, não precisa de diploma. Você não precisa validar o diploma. TI, não precisa. Então, o que acontece? Muitas vezes a pessoa está ali correndo atrás de documentação quando não é necessário. Ela está se concentrando numa coisa que pode ser que ela precise, às vezes, para emissão do visto. Para emissão do visto, se a pessoa precisa de visto de trabalho, talvez ela precise fazer uma validação. Mas não é sempre. Então, isso se encaixa onde? Naquela gestão de possibilidades que eu falei. Então, às vezes, você está se prendendo nessa coisa de preciso validar, e não é necessário. Sim, sim. Não é necessário. Então, já está aí. Aqui, Rach, acho bacana falar sobre o diferencial do brasileiro no mercado de trabalho gringo atualmente.
como nós estamos sendo super valorizados. Muito, muito valorizados. Começou-se um rumor no exterior de que brasileiro arregaça a manga e trabalha mesmo. E não Porque é verdade, É. exatamente. O rumor começou porque é verdade. O que aconteceu, né? O mundo começou a ficar muito pequeno também. Nos últimos anos, não só as pessoas começaram a ir mais para o exterior, mas a gente começou a ter mais oportunidades online mesmo. E com isso, a gente começou até a trabalhar mais remoto, tá, gente? Ó, esse aqui é uma outra questão. Você não quer mudar do Brasil, você quer ficar no Brasil, mas você quer um trabalho remoto ganhando em dólar, euro e libra? Totalmente possível também. Vem me seguir aqui que eu te mostro como, tá? É o mesmo método. Mas assim... E isso é importante, tá, gente? Sigam a Rach aqui. Você que tá aí ainda, poxa, eu não sei o que é que eu... O que tal tentar realmente uma vaga no exterior, tentar realmente abrir os horizontes. E não precisa viajar e sair do Brasil. Você pode estar aqui e fazer isso. Exato. Ó, sigam aí. Eu conheço muita gente que está por aí meio perdido, que quer arrumar um negócio. Faz isso. E ó, gente, não sabe o que quer, tá na dúvida, eu também ajudo com isso, tá? Inclusive, eu abri uma caixinha de perguntas. Se vocês tiverem perguntas específicas sobre o caso de vocês, fiquem à vontade de colocar na caixinha, eu super respondo, tá? Fiquem mais do que à vontade. Mas assim, essa questão do brasileiro é que começou essa coisa, o pessoal começou a perceber que o brasileiro trabalha muito bem, que a mão de obra ela é muito qualificada. Até porque o brasileiro tem costume de estudo. É uma coisa que no exterior as pessoas não têm. Você vai ver muito em empresas no exterior, quando você conseguir o seu God Job, pessoa maravilhosa que está nos assistindo, você vai perceber que você tem o seu diploma em marketing e uma pós. E você vai ver que a pessoa que trabalha ali do teu lado, recebe o mesmo salário que você, nunca fez faculdade em publicidade. Você vai ver muito isso no exterior. Isso acontece demais. Então, com isso, nós nos tornamos profissionais extremamente qualificados para eles. E a gente traz uma visão muito diferente, exatamente por a gente ser de outra cultura. Então, tudo isso agrega muito valor para aquela empresa e a empresa não é boba nem nada. O que ela quer? Ela quer a melhor pessoa. A gente fica achando que a empresa quer o nativo. Não, a empresa quer a melhor pessoa para aquela vaga, aquela pessoa que vai performar da forma como ela deseja. E os brasileiros têm se mostrado cada vez mais essas pessoas, né? Então o mercado está muito aquecido para a gente. Muito aquecido mesmo. Mas é verdade mesmo. Isso é um fato. Isso é um fato. Alguma consideração final que você quer fazer aqui, Rach, para os nossos seguidores, para os seguidores do Teacher Matias aí, que estão procurando realmente melhorar, não só aprender a falar inglês fluentemente, mas melhorar de vida como um todo, né? Algum recado? Eu sei que já tem bastante, mas alguma mensagem? Cara, eu acho que a mensagem mais importante que eu posso dar aqui para as pessoas é: não subestime a preparação necessária para você conseguir o lugar de job. Eu percebo que existem dois tipos de pessoa. Existe a pessoa que vai querer ir com a cara e com a coragem, mesmo sem ter trabalho nenhum. E existe a pessoa que só vai querer ir se ela tiver um trabalho. E ambas as pessoas cometem o mesmo erro. Não querem se preparar. Elas ficam no que eu chamo de economia porca. Não, vou poupar um pouquinho aqui, vou poupar um pouquinho aqui, vou poupar um pouquinho aqui. E nessa de ficar poupando, ela vai perdendo tempo, porque ela não vai conseguir o God Job assim tão facilmente. O mercado é altamente competitivo. E para você mostrar que você é a melhor pessoa, você precisa de um preparo realmente excelente. Então, mesmo que você queira ir com a cara e com a coragem, tá tudo bem. Procura se preparar antes de você ir, tá? E eu digo isso pelo menos 6 meses antes. Porque eu vou te falar a diferença. As minhas alunas que vão com o preparo, tendo feito meu treinamento completo, né, que se chama Esteja Onde Quiser, se elas fazem o treinamento e elas chegam no exterior, em 2 semanas elas estão trabalhando na área delas. Quem vai para o exterior sem ter feito meu método completo, demora por volta de 1 ano, 1 ano e meio. Olha a quantidade de tempo que você perdeu. E a quantidade de dinheiro que você perdeu também, né? Porque é salário que você não está recebendo. Então, exato, tempo é dinheiro. Então, assim, eu acho que é mais um clichê que é verdade. Então, eu acho que esse é o mais importante para mim, sabe? É as pessoas entenderem que você está aqui porque você quer aprender inglês. Você sabe que você
precisa aprender inglês, sabe? Não é novidade para ninguém. Exato. Um professor precisa te ensinar a falar isso. E você tem consciência disso. Você também, para saber fazer um cálculo de 2 mais 2, precisou de uma professora de matemática. Então, o que te faz pensar que você não precisa de um professor para os seus processos seletivos? É só mania. É só as pessoas acharem que você tem que ficar lá, se largou, né? A gente é muito largado no mercado de trabalho e a gente acha que isso é a norma. Isso não é norma, gente. Isso é comum, mas isso não é normal. O normal é a gente ter, sim, mentores e pessoas que nos ajudam a alcançar aquilo que a gente deseja. E muitas pessoas ficam presas por muitos anos sem conseguir porque elas não têm o preparo necessário e a orientação que elas realmente precisam, né, para fazer isso. Sim, é isso aí. Muito obrigado, Rachel. Ai, eu que agradeço, gente. Continue aí, ó, com esse trabalho lindo, fantástico. Obrigada. Esse é o primeiro encontro de alguns, eu espero, tá? Que a gente volte para conversar bastante, conversar sobre esse assunto que realmente é transformador, faz com que as pessoas realmente... Eu estava vendo os depoimentos dos seus alunos, se emocionadíssimos, né? Porque eu imagino o quanto que é árduo você chegar e você batalhar e você conseguir, né, uma vaga no interior. E é super possível. A Rachel ela prova isso aqui, que é algo super possível. Sim. Tá? Thank you. I loved it. I loved it. Thank you so much. It was really a pleasure. Obrigado a todo mundo aqui por participar. Vou deixar essa live aí salva para todo mundo e rock on, guys. Bye, bye. Bye, bye.